Câmara aprova 8 projetos em sua 15ª sessão ordinária. TV Câmara acompanhou a ação da Polícia Federal na campanha Maio Amarelo. Dos 156 bairros da cidade, um pouco menos da metade recebe o serviço de coleta seletiva de lixo. Comissão Especial da Câmara dos Deputados discute os impactos da reforma na aposentadoria dos servidores públicos. E recebemos hoje em nosso estúdio o jornalista Rodrigo Vieira e o vereador Luiz Flávio. Notícias, informações e prestação de serviço. Começa agora o Bom Dia Jacareí. Olá, bom dia! Dia 16 de maio, hoje é dia do Gari. Estamos mais uma vez juntos aqui nas manhãs da TV Câmara Jacareí. Eu e Leilane trazemos a vocês as notícias desta quinta-feira. Bom dia, Leilane. Hoje, dia do Gari, temos matéria sobre coleta seletiva de lixo também. Bom dia, Elton. Bom dia para você de casa. Dia importante, né? Profissão importante, porque são eles que mantêm a nossa cidade limpinha. Às vezes a gente passa e não passa desapercebido por eles, mas é importante a gente destacar a importância dessa equipe de trabalho, do trabalho dos garis para a nossa cidade, para o país, para o mundo, né? Bom, para a gente começar nosso jornal, vamos então acompanhar as notícias locais e nacionais no nosso giro de notícias. Começamos com o Diário de Jacareí. A CEPAC promove bingo beneficente com serviço de pizza no dia 18 de maio. Importante entidade, desenvolve um trabalho aqui na nossa cidade, está buscando arrecadar fundos para sua manutenção. O bingo começa às 7h30 da noite, as cartelas já estão à venda. Para você adquirir e ter mais informações, o telefone é o 3951 1888, 3951 1888, e você pode colaborar então com o serviço desenvolvido pela CEPAC, que atende de forma gratuita portadores de deficiências neurológicas múltiplas aqui na nossa cidade. Próximo destaque, Jornal O Vale. Duplicação da Avenida Castelo Branco terá custo de 17 milhões em Jacareí. A obra deve iniciar no fim do ano e será paga pelo empréstimo do CAF, que atualmente passa por estudos lá no Ministério da Economia. A obra compõe uma ideia maior de viário onde está a terceira ponte, onde vai ser construída a terceira ponte, formando então um corredor de tráfego casa-trabalho. A estrutura terá 2,5 quilômetros, abrangendo Jardim Flórida, Vila Machado, Jardim Emília, Jardim Terras da Conceição e Rio Abaixo. O custo total dessa obra está previsto para 17 milhões de reais. Aí, próxima notícia, então agora vamos para o Senado Federal. O Senado debate o projeto de lei sobre o ressarcimento de custas de preso ao Estado. Essa é a ideia, então, um projeto que faz com que o sistema, a pessoa que está no sistema carcerário, né, o detento, ele deve ressarcir o Estado do custo, né, que ele gera para o Estado. Então, a advogada Clarice Borges, que esteve debatendo, disse crer que o sistema carcerário deveria trabalhar pela melhoria no tratamento do preso antes de discutir um ressarcimento ao Estado. Já a relatora do projeto, a senadora Soraya Tronic, comentou que os presos devem sim produzir o próprio alimento e trabalhar. Então está aí, projeto que está circulando lá no Senado. A gente tem essa matéria prevista para passar aqui no Bom Dia Jacareí. A gente vai trazer para vocês, eu acho, se não me engano, amanhã a gente vai acompanhar a discussão desse projeto que está sendo debatido no Senado Federal. Vamos partir para a próxima notícia. Agora, a Câmara Federal, comissões discutem possibilidade de extinção de conselhos de idosos. Essa discussão acontece hoje. As comissões de defesa dos direitos da pessoa idosa, Seguridade Social e Família, lá da Câmara dos Deputados, então vão discutir esse decreto que possibilita a extinção do Conselho Nacional de Idosos. Lembrando que esse decreto já extinguiu mais de 700 conselhos, comitês e outros colegiados de participação social, mas concedeu prazo até o dia 28 desse mês para que os órgãos apresentassem ao governo uma proposta que justificasse a recriação. Tá aí, discussão, né, que vem acontecendo da extinção dos conselhos. E nós aqui na cidade de Jacareí temos também os nossos conselhos municipais. A TV Câmara está preparando uma série de reportagens acompanhando as reuniões dos conselhos municipais para trazer para vocês informações de como participar, o que vem sendo discutido e quais as principais bandeiras aí e áreas de atuação, né, os temas que dominam as reuniões dos conselhos.
Vamos para a última notícia agora, a EBC. Aumento do uso de aplicativos reduz morte no trânsito, é o que revela uma pesquisa do Datafolha, que diz aí que 81% das pessoas entrevistadas dizem que preferem usar o serviço de motoristas de aplicativos ao invés de dirigir após beber. Então, os aplicativos acabam substituindo a pessoa que bebe, uma alternativa para esses motoristas. Inclusive, né, esse número já atinge até a população com 60 anos ou mais, que chega aí na preferência de quase 60%. Então, não são só os jovens que estão buscando essa alternativa na hora de sair, beber um pouco e voltar para casa, mas também as pessoas da terceira idade. Elimina aquela prática de um dos amigos não beber e ser o motorista da rodada, exatamente. Todo mundo confraterniza e utiliza os motoristas de aplicativos. Está aí, dado do Datafolha, né, traz essa informação, a relação desse mês de Maio Amarelo, né, por isso esse tema, discutindo segurança no trânsito. O Datafolha realizou essa pesquisa. Bom, ontem a ordem do dia aqui da sessão ordinária da Câmara tinha 9 projetos inscritos. Vamos saber como foram as discussões e os resultados delas com o jornalista Rodrigo Vieira. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Elton. Bom dia, Leilane. Bom dia a todo mundo. Sessão longa, né? Começou 9 projetos, né, que constava aí, mas tinha um primeiro que a gente pode começar falando dele. Ele foi protocolado na Secretaria Legislativa na tarde de terça-feira. Né? Então ele não estava oficialmente na pauta, na ordem do dia. Né? Então ele precisava de um requerimento. Porque ele foi colocado de forma extraordinária. Então ele precisava de um requerimento para ser incluído. Aí no momento dessa leitura do requerimento, o Paulinho dos Condutores pediu já o adiamento. Ele já entrou na conversa, na fala desse projeto, já pedindo o adiamento. Aí o presidente falou, não, o Paulinho, a gente tem um requerimento aqui para ser lido e aprovado. Se vocês não quiserem, vocês podem rejeitar o requerimento, que o projeto nem entra na ordem do dia. E foi o que aconteceu. O requerimento foi colocado para votação, para o plenário, e o plenário rejeitou o requerimento. Então o projeto não entrou na ordem do dia. Muito provavelmente vai entrar na semana que vem. Volta na semana que vem. O prefeito até esteve aqui terça-feira e a gente perguntou para ele se esse projeto tinha alguma relação com a discussão do plano de mobilidade, o plano diretor da cidade. Ele nos respondeu, disse que não, que esse é um projeto já um pouco baseado na experiência que São José teve em relação às questões tarifárias e da necessidade da criação desse conselho para debater, entre outras coisas, questões como, por exemplo, tarifa do ônibus, reajuste, etc. e tal. O prefeito, então, contava com a aprovação desse projeto. Isso, vai ser de responsabilidade do Conselho, inclusive tratar da questão de reajustes tarifários da concessionária de transporte público coletivo. E como você falou, muito provavelmente esse projeto volta na semana que vem. A gente teve um outro projeto que foi bem tranquilo, né, que é sobre denominação de nome de rua, proposto pelo vereador Valmir, do Parque Meia Lua. Isso, a atual rua F, lá do bairro Veraneio Irajá. Passou agora, ela vai ser denominada de na Avenida João da Silva Vieira Júnior. Então o projeto foi aprovado aí por aclamação. Aí. Mais um projeto, temos aí, vamos ver, projeto de lei do Legislativo 25/2019, que possibilita ao SAI receber doações destinadas a entidades. Hoje o SAI pode receber ali para os hospitais, né, São Francisco, a Santa Casa, e também para a causa animal. Então, o projeto da vereadora Lucimar Ponciano ampliava aí essas entidades, Rodrigo? Ampliou, é uma lei de 2003, né? E ela incluiu aí o Lar Federico Zanã, o Lar Fraterno da Cássia e a Associação Humanitária Amor e Caridade. E todas as outras instituições que têm aqui no município o título de utilidade pública, né? Que a Câmara concede esse título a essas entidades. Então, todas as entidades hoje cadastradas no município que têm o título de utilidade pública podem ser beneficiadas com essa alteração da lei da vereadora Lucimar Ponciano. Então, né? Falando da causa animal, né, a gente citou que pode ser beneficiado também a causa animal. Teve um projeto da Sônia Patas da Amizade que é justamente sobre essa relação da causa animal. Isso, na verdade é o terceiro projeto de lei. Ele também faz uma alteração numa lei de 2015, né? Ela impõe aí uma multa mais severa para quem abandonar o animal na rua. Na verdade, essa prática, né, o abandono do animal na rua, tinha na lei atual, na lei anterior a essa alteração, ele colocava uma multa de uma VRM, um valor de referência do município, está em torno aí de R$ 67.
Então é uma multa bem branda, vamos dizer assim, né? Agora ela amplia essa multa para R$2.000. Então para quem abandonar o animal na rua passa de, né, caso seja de R$67 para R$2.000, além de outras penalidades. Para quem for pego, né, quem for flagrado com maus tratos do animal e esse animal morrer, né, tem uma multa de 100 VRMs, dá em torno aí de R$6.000, R$7.000. Tem outros índices também ali, 50 VRMs para situações que provocam lesão ao animal, incluindo atropelamento sem prestação de serviço. 40 VRM para casos de maus tratos praticados de forma dolosa ou culposa que não gerem lesões. Então tem uma série de condições ali que a vereadora coloca para as práticas de maus tratos. Há cerca de um mês atrás a gente viu um caso aqui em Jacareí que uma dupla estava enterrando um cachorro vivo, né, na cidade e acabou sendo resgatado. Isso foi uma das coisas que motivou também a vereadora a fazer essa alteração. Isso, a lei, essa proposta da alteração da vereadora chama Lei Billy. Esse cachorro que era o nome desse cachorro. Ele parecia um dálmata. Ele era branquinho, todo rajadinho, preto, e ele foi enterrado vivo, e depois foi resgatado, foi levado para o hospital, mas infelizmente ele faleceu. E aí a vereadora lembrou desse caso e deu o nome na lei dela de Lei Billy, que é esse cachorrinho aí. Tá aí. Bom, daqui a pouquinho a gente volta a falar dos outros projetos, né, que foram discutidos ontem aqui na Câmara Municipal. Bom, o Maio Amarelo, como a gente já falou aqui, a gente fez essa relação com a pesquisa do Datafolha. O Maio Amarelo é um mês dedicado à conscientização dos motoristas no trânsito em todo o país. A nossa equipe preparou uma reportagem sobre o tema. Acompanhe aí. O número de mortes no trânsito aqui no Brasil apresentou uma queda, de acordo com o Ministério da Saúde. Em 6 anos, houve uma redução de 27,4% no número de óbitos nas capitais brasileiras. Mas ainda assim, este número está longe da meta estipulada pela Organização das Nações Unidas, que prevê que até 2020 haja uma queda de 50% no número de vítimas. E para que cheguemos a esta meta, a conscientização precisa ser reforçada, pois o país apresenta 5 mortes no trânsito a cada hora. Assustador, né? E o mais triste é saber que todos esses óbitos poderiam ser evitados se não fosse a irresponsabilidade de motoristas que insistem em ser imprudentes. Hoje, os carros mais modernos são equipados com itens essenciais para a segurança, como airbags, freio ABS, e a fiscalização também é mais severa, com multas em valores elevados e a perda na carteira de motorista, caso o condutor atinja os 20 pontos em sua CNH. Mas a atenção ao volante não pode, em hipótese alguma, ser substituída. Excesso de velocidade, deixar de sinalizar as manobras, não utilizar cinto de segurança, distração com aparelho eletrônico e o álcool ainda são as infrações que causam o maior índice de acidentes nas vias do país. Quando virar cultural, a gente não precisa mais ficar reiterando, mas enquanto isso o cidadão motorista brasileiro precisa ouvir a intervalo de tempos mais ou menos regulares, quais são as suas obrigações ao volante, dirigindo preocupado com a sua segurança e dos demais atores na via pública. E para colocar ainda mais em foco o tema segurança no trânsito, o Observatório Nacional de Segurança Viária criou a campanha Maio Amarelo, que visa mobilizar toda a sociedade nesta discussão, que é de interesse de todos. Neste ano de 2019, a proposta do órgão é que os adultos ouçam um conselho dado por uma criança, que mesmo com sua ingenuidade, tem uma percepção do que é certo e errado. E não custa lembrar, você motorista dirige por você e pelos outros, seja consciente. A gente tem que ter cuidado pela gente, pelos outros, pelos passageiros. Só que hoje em dia o trânsito está muito difícil, né? Porque, como você me falou, tem muita gente prudente, né? E a gente faz o máximo possível para não acontecer um acidente. Em Jacareí, de acordo com a Secretaria de Mobilidade Urbana, no primeiro trimestre desse ano foram confirmados 5 óbitos. Já no ano passado foram registrados 11 mortes nas vias municipais da cidade. Representa aí uma queda, então, no número de acidentes. Seguindo aqui com o nosso colega de trabalho, o jornalista Rodrigo Vieira, conversando sobre os projetos que foram votados ontem, entrou na pauta a questão do meio ambiente. Isso, é um projeto também do prefeito, né? E que ele trata aí do licenciamento ambiental aqui do município. Então o Jacareí ele não tinha
essa deliberação para poder apresentar, para poder conceder licenças ambientais. Então o projeto ele permite agora que o município tenha condição de emitir licença ambiental. Antes dessa lei, antes desse projeto, o município ele passava, para ele ter uma concessão ambiental de algum empreendimento aqui no município, ele precisava recorrer ao CONZEMA, ao Conselho Estadual de Meio Ambiente, e quem fazia essa concessão, o órgão, né, fiscalizador dessa atividade, era a CETESB, né, a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo. A partir de agora, a partir da aprovação dessa lei, então não há mais a necessidade de se recorrer ao CONZEMA, ao Conselho Estadual. O próprio município ele pode emitir essa licença ambiental para os empreendimentos que vão ser instalados aqui no município. Então é uma facilidade para a administração pública e também para os empreendedores, né, para os próximos empreendimentos que vão ser instalados aqui no município. É uma facilidade a mais que o município disponibiliza para essas pessoas na hora dessa concessão ambiental. Não há mais a necessidade de se recorrer, por exemplo, à CETESB e através do CONZEMA para a emissão desse certificado. É importante a gente ressaltar também que a fiscalização aí também vai precisar trabalhar de forma mais ativa aqui na cidade, justamente para que evite construções em locais inadequados. Vale lembrar que, como foi discutido ontem em plenário, o município não está isento de todas as regulamentações e as legislações vigentes do quesito ambiental, né? Não é que ele passa a ter essa autonomia para poder conceder a licença, que ele está isento das responsabilidades estaduais vigentes, né, e federais também. Então está tudo dentro do âmbito dessa concessão de licenciamento que passava pela CETESB e agora fica a cargo exclusivo do município. Então ele não está isento dessa responsabilidade, até porque é uma facilidade que o município concede, não exime de nenhuma responsabilidade o empreendedor no caso de emissão do licenciamento. Também, aí acho que depois tivemos a criação de alguns cargos, né, na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Vou passar então ao primeiro, cargo efetivo de biólogo, foi aprovado por 7 votos. A gente tem aí os vereadores que aprovaram, então, e os que foram contrários: doutora Márcia Santos, Paulinho dos Condutores, Sônia Patas da Amizade, Valmir do Parque Meia Lua, Fernando da Ótica Original, votaram contra esse projeto. Eles alegaram que, nesse caso desse projeto do biólogo, existia lá um item da atribuição do cargo que era a realização de pesquisa científica em animais, né? Que é uma atribuição do cargo. É uma atribuição do cargo de biólogo fazer pesquisa científica. E aí a vereadora Sônia Patas da Amizade levantou essa condição, né, essa condição específica da atribuição do cargo. A vereadora Márcia Santos também falou a respeito disso, dessa precaução, desse cuidado que se deveria ter em realizar pesquisas científicas com animais vivos, né? E aí acho que os vereadores também entraram nesse argumento e votaram contrário, no caso específico desse cargo de biólogo. Os demais cargos que foram alterados e que fazem parte das discussões, porque esses 4 projetos que a gente está falando, que é o biólogo, o engenheiro florestal, o geólogo e o engenheiro agrônomo foram discutidos no mesmo pacote, exatamente. Só que eles depois foram votados separadamente. O único que não foi aprovado por unanimidade foi esse caso do biólogo, em função dessa questão da realização de pesquisas. Foi levantado também a questão de não possuir laboratórios no município para fazer esse tipo de atividade da pesquisa. Quer dizer, também teve essa questão não só vamos dizer assim, da ética, da experiência com o animal vivo, mas também das condições para realizar isso. Exatamente, uma questão de estrutura, né? Que o município ainda não comporta, não dispõe desse tipo de estrutura para poder dar vazão, disponibilidade para que o profissional exerça suas plenas atividades, né? Então esse projeto foi o único que não foi aprovado por unanimidade, os demais foram, que trata de alterações na atribuição do cargo, muito em função dos quesitos que são colocados no sindicato dessas categorias, né? Então uma adequação, uma equalização daquilo que constava no sindicato das categorias com a atribuição dos cargos aqui do município. Basicamente é isso.
Bom, e neste sábado, a Associação Humanitária Amor e Caridade realiza um evento especial, que é a Feijoada Beneficente 2019. Veja agora mais detalhes no nosso boletim de notícias e saiba como participar. A Associação Humanitária Amor e Caridade realiza o evento Feijoada Beneficente 2019. Será no sábado, dia 18 de maio, e os tickets já estão à venda pelo telefone 3961-0012. Essa é mais uma iniciativa em prol da instituição, que desenvolve projetos em favor da pessoa idosa, como o abrigo de longa permanência, que recebe e envolve os idosos em atividades e modalidades terapêuticas. A feijoada será distribuída das 12 às 14 horas na sede da associação, que está localizada na rua Cônego José Bento, número 567, no centro de Jacareí. Aí. Bom, Rodrigo, a gente tinha mais um projeto, né, que foi retirado também da estrutura administrativa da Câmara, dentro da tempo da gente falar rapidinho sobre ele. Isso, então, era um projeto que esse sim estava inscrito na ordem do dia, né, um projeto também do prefeito, ele fazia alterações, é um projeto que já vem, são mudanças administrativas que vem ocorrendo desde o ano passado, 2018, com aquela questão da ADIM, né, que o prefeito sofreu uma ADIM aí, em função das criações dos cargos de chefia e comissão, e esse projeto ele fazia parte dessas alterações, mas o presidente da Câmara, o vereador Abner de Madureira, resolveu retirar o projeto da ordem do dia, ainda na terça-feira, antes de ele entrar na discussão do plenário. Então ele constava na ordem do dia, mas ele foi retirado. Vamos ver o que vai acontecer, se volta na semana que vem ou se o prefeito vai deixar mais para frente para voltar a apresentá-lo. Então, bom, esse foi o resumo dessa longa sessão, né? 9 projetos, 8 discutidos. Você vai conhecer mais detalhes de cada um dos projetos no programa Resumo da Sessão, apresentado pelo Márcio Martinelli, que fica aí em exibição na nossa grade. Você também pode encontrar em nosso site e lá no nosso canal do YouTube, em que os projetos são discutidos com mais calma e com mais detalhamento. É isso aí. Rodrigo, obrigada mais uma vez. Obrigado a vocês, bom dia a todo mundo. Muito bem, nós vamos para um rápido intervalo. No próximo bloco, o vereador Luiz Flávio, do Partido dos Trabalhadores, estará aqui conosco. Voltamos em instantes. Em Jacareí, a educação é prioridade. Nos 2 últimos anos, escolas municipais e Educa Mais foram reformados. Milhares de livros foram distribuídos e a merenda escolar está mais saudável. E o investimento maior está nas creches. Novas unidades foram entregues, mesmo em regiões mais afastadas. E novas inaugurações ainda estão por vir. Acesse o site da Prefeitura e confira como Jacareí está cuidando de nossas crianças. Prefeitura de Jacareí. Ela fumava 2 carteiras de cigarros por dia. E ela começou com uma tosse, era uma tosse seca com um pequeno pigarro. Nós pedimos para ela ir no médico, aí ele mandou fazer um check-up. Nesse check-up ela viu um tumor no pulmão. O cigarro matou minha mãe e roubou de mim absolutamente tudo. O meu chão, a minha estrutura, roubou a minha melhor amiga, roubou quem eu dividia absolutamente tudo da minha vida. A presença, o carinho e os momentos calorosos na vida de muitas famílias se tornaram cinzas. O cigarro mata. Saiba como parar de fumar. Acesse inca.gov.br/Dia Mundial Sem Tabaco. Ministério da Saúde. Governo Federal. Acesse o portal da Câmara Municipal de Jacareí. Opine sobre os projetos dos vereadores. Acompanhe o portal Transparência, os dados do Fiscaliza Jacareí e encaminhe suas dúvidas e sugestões ao Poder Legislativo. No site, assista toda a programação ao vivo da TV Câmara Jacareí, canal 61.4 UHF. Portal da Câmara Municipal. A cidadania em suas mãos. jacareí.sp.leg.br. Nem todo ciclista é atleta.
A bicicleta é principalmente um meio de transporte. Ela pode ser usada por qualquer pessoa para facilitar o deslocamento. Por exemplo, cada vez mais gente vai trabalhar de bicicleta. Ela é também usada para transportar pequenas cargas. Você pode ir à padaria, levar as crianças à escola. A rua é de todos. Sabe aquele lugar que a gente ama, mas quase nunca percebe o quanto? Aquele lugar onde a gente não sabe se mora nele ou se ele mora dentro da gente. Um lugar onde as crianças recebem um ensino de qualidade, onde o desafio da saúde é levado a sério, onde as transformações acontecem de dentro para fora e as promessas não ficam só no papel. Esse lugar é chamado de lar. Ele não é formado somente por tijolo, grama e asfalto. É feito por gente que tem brilho nos olhos, cultura no sangue e que aproveita toda a oportunidade que tem para crescer. Porque uma cidade só cresce de verdade quando ela já não cabe no coração da gente. Jacareí, a cidade que enche o nosso peito de orgulho. Prefeitura de Jacareí. No trânsito, alguns segundos de distração são suficientes para mudar o seu destino. Fique esperto, seja vivo. Meu nome é Maria Lúcia, sou cooperada Jacareí Recicla. Vou falar um pouquinho de materiais que pode vir para nós e o que não pode. Por exemplo, nessa caixinha aqui contém uma seringa com sangue hospitalar. Eu não vou pegar na mão porque eu posso estar correndo risco. Seringa, injeção, coisas que usam em hospitais. Para a cooperativa não pode estar chegando, porque vem muita contaminação e pode contaminar as cooperadas. Gente, esses materiais que eu falei, vocês podem estar entregando nos postinhos de saúde, não precisa vir para a cooperativa. Espero que vocês tenham entendido, desde já agradeço. E até a próxima. Você sabe como descartar corretamente o material reciclável que sai da sua casa? Os vidros quebrados devem ser embalados em jornais ou em recipientes que evitem a lesão aos catadores, sendo devidamente identificados. Os remédios vencidos devem ser entregues nas UBSs e postos de saúde que farão o descarte corretamente. Já os remédios dentro do prazo de validade devem ser entregues na Cruz Vermelha. Todo o material descartado, papéis, plásticos, metais e vidros devem estar limpos e secos para que as 44 famílias, membros da Cooperativa de Catadores Recicla Jacareí, consigam um preço melhor sobre esse material, pois empresas recicladoras compram esses resíduos. É isso aí, colabore com a coleta de resíduos aqui da cidade. Além de ajudar as pessoas que sobrevivem do material reciclável, você ainda contribui com o meio ambiente. Verão é tudo de on. Amigos, festa, curtição, sol, música, diversão. Verão é todo mundo junto, conectado, 24 horas ligado. No campo, na praia, até no mar, mas no trânsito não dá. Celular é sua vida, mas causa acidente. Pare, pense, vai na moral, sem álcool, sem pressa, sem rede social. Mãos no volante, consciente, aperte o
pela frente. 94% dos acidentes com morte são causados por falha humana. Respeite os limites de velocidade. Use cinto também no banco de trás. Se beber, não dirija e guarde o celular ao dirigir. Verão é tudo de on. Fique off no trânsito. Foca na vida. Detran e Governo do Estado de São Paulo. Estamos de volta. Estamos de volta e nesse segundo bloco quem vai conversar com a gente é o vereador Luiz Flávio, do Partido dos Trabalhadores. Seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia e mais uma vez obrigado pela oportunidade. Para a gente começar a nossa conversa então, no mês passado o deputado Paulo Teixeira esteve aqui contigo, juntos foram até o gabinete do prefeito Zé Santana para discutir as emendas parlamentares que vão vir aqui para a cidade. Queria que o senhor conversasse um pouquinho sobre o andamento dessas emendas e quais órgãos e quais instituições serão beneficiadas. Então nós viemos aqui com o deputado Paulo Teixeira, fomos até o gabinete do prefeito e estamos destinando, através do mandato do Paulo Teixeira, R$600 mil para a cidade. Esse valor vai ser distribuído entre a área da saúde e também de infraestrutura para a cidade, né? Eu penso que esse é um ato nobre do deputado, né? Porque independente do prefeito que esteja governando, do partido que esteja, as nossas disputas partidárias não podem estar acima do bem comum, do bem da cidade, né? Então, na verdade, eu tenho orgulho de ter apoiado o deputado Paulo Teixeira e agora a gente poder ajudar Jacareí com R$600 mil em verbas. A gente, quando fala em investimento, a gente tem que deixar o jogo político de lado e justamente pensar na cidade. Independente de vocês serem do Partido dos Trabalhadores e o gabinete, o prefeito ser do PSDB, isso não influencia na luta pelo poder para oferecer melhorias, né, para a população. Com certeza, eu acho que o país vive um momento de polarização e eu gosto do debate, eu acho que a contraposição de ideias é fundamental, mas quando isso é feito de maneira mais justa, né? O que a gente não pode é ficar num país onde parece torcida, né? Torce para X, torce para Y. Eu acho que o processo eleitoral ele tem por finalidade isso. Né, até esse momento das eleições, ao debate de ideias. Depois é preciso, ainda que haja aí a convivência entre situação e oposição, é necessário que a gente, nessa disputa de projeto, a gente não acabe prejudicando a sociedade. Então a minha posição aqui na Câmara Municipal, ela é no sentido do que for bom para a cidade, nós vamos aprovar, podemos até melhorar, né? Ontem eu achei bastante interessante no projeto que cria todas as atribuições da Secretaria do Meio Ambiente para licenciamento ambiental. Na verdade, nós fizemos, né, o que o governo deveria ter feito para ajudar a explicar melhor o projeto, para que a gente pudesse ali estabelecer um debate, um diálogo. Aliás, teve um cargo que quase foi reprovado, né, que é o cargo de biólogo, né, por conta que havia uma divergência ali, se o biólogo podia ou não fazer pesquisas, mas nós entendemos que é da natureza do biólogo fazer pesquisas, então não teria por que a gente reprovar a aprovação de um cargo de biólogo, né, e ao mesmo tempo está criando ali para a secretaria atribuições. Se você criou aquelas atribuições, de maneira consequente, você também tem que criar cargos para que eles possam desempenhar aquelas atribuições. Então, na verdade, esse cargo só foi aprovado por conta dos dois votos, tanto meu quanto do Arildo, né, que a gente do Partido dos Trabalhadores, mas a gente não faz política com politicagem, né? É necessário que a gente tenha um compromisso com a cidade. E esse gesto do deputado Paulo Teixeira, de a gente visitar o prefeito e trazer essas emendas, vai ao encontro disso, política com P maiúsculo. Vereador, é interessante o senhor falar isso da atuação sua e do vereador Arildo, né, nesse caso ajudando a aprovar um projeto do governo. A gente percebe às vezes que a própria base ela gera, por exemplo, pedidos de informação ou questionamentos ou não vota de acordo com projetos que o executivo manda. Como é que tem sido lá no plenário? Vocês como oposição representam um grupo que de fato se declara como oposição ao governo, ao poder executivo, uma oposição, como o senhor falou, propositiva, mas que é oposição, né, Partido dos Trabalhadores, PSDB. Como é que vocês observam isso, a atuação da base lá no plenário, que muitas vezes age mais como oposição do que a própria oposição?
Olha, eu penso que, na verdade, todo vereador ele tem que ter a liberdade de votar contra ou a favor dos projetos. Eu sou contrário a uma oposição que seja contra tudo e contra todos. Mas também, sob essa mesma perspectiva, eu sou contrário à situação que tudo que chega vota, né? Porque o que está em jogo aqui não é só o interesse do prefeito, é o interesse da cidade. Então, na verdade, os vereadores que compõem a base do governo e que votam contra alguns projetos, eu até admiro alguns, né? Mas às vezes falta uma articulação, né? A gente vê que falta uma articulação da base para poder votar os projetos conforme o desejo do prefeito, né? Mas eu vou ser muito sincero com você, Elton. Cada dia que passa aqui, eu penso mais que o Poder Legislativo ele tem que ser mais independente em relação ao Poder Executivo, né? Eu acho que não dá para você, quando se declara a situação, votar tudo de acordo com o que o Executivo encaminha para o Poder Legislativo. Eu acho que assim deveria ser em todos os níveis, nas câmaras municipais, nas assembleias, na Câmara dos Deputados. Vamos pegar, por exemplo, a reforma da Previdência agora, né? Eu tenho certeza que tem gente na base do governo que não concorda com muitas coisas que foram elencadas na reforma da Previdência. E aí eu acho que o deputado, independente dele ser base ou não, ele teria que expressar a sua opinião. Porque se você faz com que a sua base vote em tudo que você manda, a gente corre um sério risco. Sabe qual é? De você não ter o equilíbrio dos poderes. E como no Brasil são construídas as bases no Poder Legislativo? Mediante troca de favores, troca de cargos. Bolsonaro anunciou agora 40 milhões de reais para cada deputado em emenda que votar a favor da reforma da Previdência. Então essa cooptação não é uma cooptação de projeto para o país, de projetos para a cidade, de projetos para o Estado, mas é uma cooptação pautada por interesses próprios de parlamentares. Isso é lamentável. O parlamentar que se elege, ele não pode pensar em resolver o seu problema, o seu umbigo. Ele tem que estar consciente que ele representa ali a sociedade. E representar a sociedade impõe a gente a sempre perseguir o interesse público. Bom, a gente falou hoje de projetos aprovados aí em relação à Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Agora a gente vai ver uma notícia que diz respeito a essa secretaria. Jacareí conta com 9 leves, locais de entrega voluntária, onde os moradores podem descartar resíduos como, por exemplo, materiais de construção e móveis usados. Além disso, temos a coleta seletiva de lixo, mas nem todos os bairros da cidade são atendidos por ela. O vereador Juarez Araújo, do PSD, fez pedido de informação à Prefeitura referente a 3 bairros de Jacareí que não estavam recebendo o caminhão da coleta seletiva. Aonde constava no calendário da Prefeitura que esses três, eles eram atendidos e, na verdade, não é feito. Os bairros citados no pedido foram Jardim Paraíso, Jardim Colônia e Santo Antônio Boa Vista. A Arminda Valéria nos contou que tem o costume de separar o lixo, mas depende de pessoas que recolham os resíduos sólidos. Como eu morava em São Paulo, tem os dias certos de passar. Na sexta-feira, passava recolhendo, e aqui já não tem isso, como está fazendo falta, né? Os resíduos sólidos, se ninguém passar, como é que fica? Não, vai para o lixo comum. É errado, né? Mas vai para o lixo comum. Em casos como este, os resíduos sólidos não recebem o tratamento correto e acabam no aterro sanitário. Segundo dados da ONU, o Brasil descarta mais de 80 mil toneladas de resíduos sólidos urbanos incorretamente. Isso corresponde a quase metade do lixo coletado. A Prefeitura Municipal de Jacareí recebeu o pedido de informação do vereador, esclarecendo que é necessário, em primeiro lugar, um estudo sobre a viabilidade da implantação. E ele já está pronto, sendo necessário antes iniciar a orientação e educação ambiental da população. O prazo previsto para o início da coleta seletiva é de 1º de junho. Aí, vamos acompanhando então, né, a ampliação. É importante que mais bairros sejam atendidos. Às vezes as pessoas não têm como ir ao leve, nem todo mundo tem condições, né, de fazer. O que o cidadão pode fazer é separar o seu lixo. E aí, se a prefeitura puder recolher e fazer a coleta, isso ajuda bastante. Melhor. Bom, vamos falar de um outro tema aqui, vereador. Eu ia falar deputada, né? Vereador. A gente recebeu aqui a promotora, recebeu também o prefeito para falar do caso da Oca. Esse imbróglio judicial que a gente tem acompanhado aqui na cidade.
opiniões diversas, né? Mas a gente está percebendo também que nessa discussão tem surgido um antagonismo político partidário, né, em relação ao PSDB, PT, o prefeito, né, cita o partido, o PT também tem se manifestado, o ex-prefeito Hamilton se manifestou nas redes sociais sobre esse tema. Como o senhor tem acompanhado essa questão política partidária dessa questão? Olha, eu acompanho de forma perplexa, né? Porque o que virou o caso da Oca é uma disputa e uma queda de braço entre o Ministério Público e a Prefeitura Municipal, que eu acho que esse não é o melhor caminho, né? Eu ouço algumas questões, por exemplo, dizer que um funcionário produziu um documento, que aquele prédio tinha valor histórico, que isso tinha que ser investigado, que esse funcionário não fala pela prefeitura, né? Fala, né? Todo servidor público que ocupa um cargo de titularidade, principalmente efetivo, ele fala pelo poder público, né? Porque ali está um agente da prefeitura devidamente nomeado. Então, se um técnico fala que aquele prédio tem algum valor histórico, né? Não dá para desconsiderar, né? essa posição do técnico, né? Agora, de outro modo, o que eu penso? Que, na verdade, há de se conciliar os interesses da cidade, né? Preservar o que precisa ser preservado, sem, contudo, que isso também não permita o desenvolvimento econômico, porque as pessoas hoje vivem de emprego, vivem de renda, e a cidade, quando atrai investimentos, ela gera receita para que você possa melhorar o transporte, melhorar a educação, melhorar a saúde. E o que se chegou aí foi um conflito, né, entre o Ministério Público e a Prefeitura. E eu sou uma pessoa que gosto de olhar para frente. Eu acho que esse processo, ele pode durar um bom tempo, né? E, na verdade, o desenvolvimento da cidade não pode estar amarrado por um processo judicial. Então, se houve os documentos que disseram que aquele prédio tem valor histórico, a promotora também pede que seja investigado se há ou não o valor histórico, eu acho que as partes precisam sentar e pensar que esse processo precisa ser mais célere. Tem uma questão no direito que a gente fala que é a produção antecipada de provas. Por quê? Porque a prova ali, no caso, para fazer com que esse processo seja assentado, seja concluído, é o quê? Se aquele sítio, se o prédio possui ou não valor histórico. Se é essa prova que vai fazer com que a gente defina o que realmente vai acontecer ali, que faça com urgência essa prova, né? Não pode aí ficar demorando anos e anos para saber se a empresa pode vir, se não pode, se não vai reconstruir o prédio, se não vai, se alguém vai pagar pela destruição do prédio, não dá, a cidade não pode ficar amarrada no processo. Então, já que houve essas informações, né? Já que a promotora disse que antes mesmo ela estava analisando se é mesmo um prédio histórico ou não é, se isso precisa ser tombado ou não, e a prefeitura tem uma outra posição, não dá para ficar nessa queda de braço. Sabe por quê? Porque enquanto está essa queda de braço, o povo está sem emprego, a cidade não está com a receita aumentando, né? Já vista aí vários empréstimos que chegam a casa, o prefeito pediu autorização. Então a minha opinião é essa, Elton, é que uma coisa não elimina a outra, mas já que se construiu um imbróglio judicial, que isso seja resolvido da forma mais séria possível. E a própria Constituição ela já tem lá uma garantia no artigo 5º, que é o quê? Que é a duração razoável do processo. Então, queda de braço, eu acho que egos, eles não podem estar acima do desenvolvimento da cidade. E vou dizer uma coisa para você, as pessoas às vezes falam, mas o PT é contra a vinda da Havan, o PT é contra a instalação da empresa, né? Eu, como vereador aqui do Partido dos Trabalhadores, posso te assegurar que o PT não é contra desenvolvimento econômico. Se você pegar a planta econômica, o perfil econômico de Jacareí antes de a gente chegar à prefeitura e depois que entregamos o governo, mudou fundamentalmente. Jacareí não tinha shopping, Jacareí não tinha hipermercados, Jacareí não tinha uma indústria automobilística, e nós tivemos uma agenda positiva nesse sentido, aumentando a arrecadação do município, gerando mais emprego. Então nós não somos contra o desenvolvimento. Há uma questão aí que o dono da empresa, né,
fez campanha para o atual presidente, ele ideologicamente é diferente do Partido dos Trabalhadores. Mas eu não posso defender que a cidade olhe para os empreendimentos conforme a ideologia daquele que é o empresário, né? Eu só tenho a dizer que se a empresa quer instalar na cidade, basta que ela cumpra as regras do município. Nada mais. Eu não posso ficar perseguindo alguém ou deixar de vir uma empresa por conta da ideologia partidária de quem é o seu proprietário. Não, pelo contrário. Eu acho que Jacareí precisa atrair investimentos, independente da empresa que o seja, desde que respeite as regras do município, respeite os trabalhadores, não há nenhum impedimento nesse sentido. Mas o senhor acha que não está havendo um partidarismo nisso? Não tem sido apontado que às vezes o Ministério Público age com interesse político partidário? Como que o senhor vê como representante aqui na Câmara do Partido dos Trabalhadores? Esse tema não está servindo para fazer uma antecipação da disputa política já para a prefeitura da cidade? O senhor acha que não tem relação? A mídia exagera, as redes sociais exageram? Não, eu acho que tem relação sim, né? Quando o prefeito da cidade vem aqui dizer, né, que o PT está impedindo, que o PT é contra, né? Eu acho que isso já prevê aí uma disputa, né? O que é muito ruim, né? Porque o que eu tenho falado aqui na Câmara é o seguinte, né? Para conquistar a prefeitura municipal, muito se falou mal do PT, que o PT não estava desenvolvendo a cidade, que o PT não cuidava da educação, não cuidava da saúde. Só que isso a população aguenta até um tempo, esse discurso, né? Ele tem prazo para acabar, e o do governo já acabou. O que eles precisam agora é demonstrar, né? Se a gente fez 4 Educa Mais, faça mais 4. Se a gente asfaltou o tanto de asfalto que nós colocamos nessa cidade durante 16 anos, a medição é daqui até a cidade do Rio de Janeiro. Faça mais. Se acha que o PT não fazia bem na saúde, melhore, acabe com as filas de exame, acabe com as filas de cirurgia, deixe os medicamentos em dia. É isso que a população quer. Agora esse discurso de colocar o PT no meio, não. A população quer receber do atual governo melhorias que foram comprometidas na campanha. Ontem mesmo eu analisava aqui o programa de governo, por exemplo, na questão do saneamento básico, né? Jacareí, antes de ser governada pelo PT, tinha 4% de tratamento de esgoto. Entregamos a cidade com 70%. E o atual prefeito se comprometeu com a população no seu programa de governo, isso não foi discurso, está no programa de governo, foi aprovado nas urnas, que ia chegar ao final do mandato com 100% de tratamento de esgoto. E olha, vou dizer para você, está muito longe disso, né? Então, essa questão eu acho que é lamentável, né? Ficar a todo momento colocando, partidarizando, tanto por parte da prefeitura quanto do Ministério Público, né? Isso é lamentável, porque enquanto essa polarização de forma descabida, né, muitas vezes, né, ela vai só atrapalhando o andamento do país. Isso gera até na economia, viu? Porque na questão econômica, a confiança das pessoas é que ajuda a melhorar a economia. Por exemplo, hoje, a pessoa que tem um dinheiro guardado, ela não quer comprar um automóvel, ela não quer fazer um investimento, porque ela não tem confiança nas instituições, não tem confiança no governo. E isso isso contribui grande parte para que a gente permaneça com a economia ruim. O último dado agora quebrou, né? O Brasil retraiu a economia no primeiro trimestre. Então eu acho que a população está cansada disso, né? Que a gente precisa de pessoas que queiram ajudar o nosso país a resolver os problemas. Quem pede é só a população, né? Bom, o assunto agora é a reforma da Previdência. Na última terça-feira, uma comissão especial da Câmara dos Deputados discutiu os impactos da reforma na aposentadoria dos servidores públicos. Acompanhe na nossa matéria da Rede. Servidor público. Esse foi o tema da comissão especial que discute a reforma da Previdência. Ali, primeiro, o tamanho da conta. Se você somar tudo o que o governo ainda vai pagar de aposentadoria no longuíssimo prazo, você encontra uma resposta. No governo federal, seria necessário 1,2 trilhão de reais. Mas ele não é o único com servidores públicos. Os estados precisariam de mais 5 trilhões. Os municípios, de cerca de 1 trilhão. A proposta do governo muda as regras de aposentadoria para todos. Uma solução futura, que vira um problema agora. Com esse debate que está aflorado com relação à reforma da Previdência, já desde o ano passado, há uma correria muito grande de servidores
para poder se aposentar. A situação hoje para os municípios, ela é dramática, né? Os 2.400 municípios que têm o regime próprio de previdência, eles hoje, passado esse período, eles estão com um problema hoje sério, que se nada for feito, senhores deputados, nós poderemos entrar num colapso, sim. A situação nos estados não é melhor. Nos próximos 10 anos, os estados que hoje já estão enfrentando essa dificuldade terão um aumento de 50% no número de aposentados. Nos próximos 10 anos, o número de aposentados nos estados, que hoje é de 1,6 milhão, crescerá em mais 800 mil. Pelas contas do governo, a reforma poderia gerar uma economia de mais de 30% para os municípios, para os estados, de cerca de 20%. Números que a oposição questiona. Os dados que eu tenho, por exemplo, do estado do Paraná, demonstram pelos técnicos de lá, de que a economia que o governo diz aqui é 5, 6 ou 7 vezes menor. Qual é o número real? Quais as pessoas a serem atingidas? Como isso vai impactar nas economias? Não é possível tratar de um problema tão grave como esse com achismo ou com a falta de dados. Outra discussão é política. Brasília pode pagar o custo de uma mudança que deveria ser feita pelos estados. A dúvida existe até mesmo do ponto de vista técnico. Existem estados que, da forma com que está a PEC, possa ter um problema do ponto de vista fiscal agravado. Então nós precisamos ver estado por estado para poder tomar essa decisão. No geral, a PEC ajuda os estados, no geral, mas tem casos específicos. Bom, e a reforma da Previdência continua em pauta, em discussão e que gera muita dúvida na população, muita insegurança. Como é que o senhor avalia, né? Na última vez que o senhor esteve aqui, o senhor até apresentou alguns estudos que falavam que, de fato, a Previdência não necessita de uma reforma como está sendo pedida pelo governo. Como é que o senhor tem avaliado essas últimas discussões? Olha, eu tenho avaliado que, na verdade, nós passamos por um processo agora que foi a reforma trabalhista, que o governo vendia que após a reforma trabalhista o Brasil geraria milhares e milhares de empregos, as pessoas estariam empregadas, nosso país ia se desenvolver. Agora a tônica tem que aprovar a reforma da Previdência, porque aí o país passa a desenvolver, vai crescer a níveis estratosféricos e nós vamos ser uma grande nação. Eu discordo, né, desse posicionamento, pelo seguinte: você movimentar a economia, eu penso de uma forma diferente. Você tem que distribuir mais renda, porque o povo está fora do consumo. As pessoas não estão podendo comprar a cesta básica, não estão podendo comprar uma calça, estão podendo comprar uma camisa. Então, quando você faz uma reforma trabalhista que visa atacar aqueles que menos têm, pior vai ser a recuperação econômica, porque o dinheiro na mão dessas pessoas é o dinheiro que é injetado diariamente na economia. Pode ir aí nos bancos no final do mês, nos dias úteis, e quando o INSS faz o pagamento. Os idosos, os aposentados, eles pegam o dinheiro, eu falo isso com base na minha mãe, e anda na rua comprando, né, a calça, pagando a conta, né, e gasta quase todo o seu dinheiro ali nos 5, 6 dias que recebe. Então esse dinheiro ele é injetado rapidamente na economia. Os pequenos municípios têm a sua economia baseada na renda gerada pelo INSS. E com essa reforma que se pretende, vai tirar o dinheiro de circulação. E isso eu não tenho dúvida que vai piorar a questão econômica. Muitos economistas defendem isso. Mas é uma disputa, né? A disputa da receita do Estado. Né? Por que os bancos estão desesperados para que essa reforma passe? Porque, na verdade, o governo ele emite títulos de dívida e os bancos têm muita parte dos seus investimentos em títulos do governo. Então, quando ele pensa que vai ter algum risco, ele quer tirar daquele que menos tem. Não se negociará dívidas. O que vai fazer é tirar o dinheiro dos idosos, e aí tem um agravante assim, que é essencial a gente comentar aqui. Que os idosos, grande parte dos idosos, utiliza o seu dinheiro para comprar medicamentos. Né? Então você já pensou, né, as pessoas estarem aí sem ter o mínimo de recurso para poder comprar medicamento? Né? Aí sem contar as carreiras que você tem muito
esforço físico para poder realizar. Vamos pegar aqui na cidade, por exemplo, que é o caso do coletor de lixo, né? Hoje é dia do gari, inclusive. Hoje é dia do gari, parabéns aos garis. Mas, na verdade, o coletor de lixo, ele roda por dia, ele corre quase que meia maratona todo dia, 21 quilômetros. Como que esse cidadão vai alcançar a aposentadoria, né? Então, na verdade, essa reforma da Previdência, ela precisa de ter alguns ajustes, essa é a verdade, mas não da forma que está proposta, né? Eu tenho falado muito, comece atacando os privilégios, depois nós vamos discutir a questão. E a pauta aí está invertida. Primeiro está se atacando aqueles que mais precisam e que dependem essencialmente do INSS e esquecendo os privilégios. Por exemplo, não vi a reforma dos militares, né? Eu acho um absurdo, até hoje, muitas filhas de militares recebendo aí pensões estratosféricas em se comparando ao INSS, né? Sem nunca ter trabalhado para o país, sem nunca ter desenvolvido. Então, eu acho que é isso. Atacar esses privilégios e depois a gente vai discutir quais são as reformas que precisam ser feitas. Eu penso assim. Mas ontem alunos e professores aqui de Jacareí protestaram contra o corte de verbas na educação pelo governo federal. Confira na reportagem de Daniela Santos. Cerca de 200 pessoas, entre estudantes, professores e apoiadores, saíram às ruas da cidade na tarde desta quarta-feira para protesto pacífico contra o bloqueio de verbas na educação. A maior parte dos estudantes presentes nesta manifestação são do Instituto Federal, Campus Jacareí. O protesto iniciou na instituição, passou pela Praça dos Três Poderes e tinha como destino o Pátio dos Trilhos. Toda essa movimentação aconteceu porque em abril o MEC informou o bloqueio de 24,84% das chamadas despesas discricionárias, aquelas consideradas não obrigatórias, gastos como conta de água, luz, compra de material básico, contratação de terceirizados e realização de pesquisas. O valor total contingenciado, considerando todas as universidades, é de R$1.700 bilhão, ou 3,43% do orçamento completo, incluindo despesas obrigatórias. Alunos e professores afirmam que a luta continua e a principal ferramenta para um país mais justo é a educação. Eu queria dizer que isso é muito triste para a nossa educação, porque vai ser mais uma escola sucateada, né, no nosso Brasil, dentre tantas outras escolas que não têm recurso suficiente para funcionar. E o nosso instituto, ele oferece educação de excelência para todos os alunos. E isso é muito importante, porque é uma escola pública, então o ingresso de qualquer pessoa dentro da universidade é garantido. E a educação é a arma mais poderosa que a gente pode usar para mudar o mundo. E sem ela, ninguém pode conseguir avançar, ninguém pode conseguir progredir. O que acontece é que as pesquisas estão parando, né? Alunos estão sendo prejudicados, é uma história muito comprida de contar porque é cheia de detalhes, né? E então se aproveita desses detalhes que são desconhecidos da população para se dizer que nós enfiamos a mão em 30% da verba, que isso é dinheiro de bagunceiros, né? Que nós estamos, gente pelada no campus, né? Festas não sei das quantas, né? E o que está parando é a pesquisa séria que produz conhecimento não só para o Brasil, como para o resto do mundo. Então isso é muito triste de ver, né? E é por isso que a gente está lutando, em particular, no Instituto Federal, que está sofrendo um corte violento e a gente não sabe como é que termina o ano. O Brasil ontem se mobilizou, né? Rio de Janeiro, São Paulo, a gente acompanhou diversas capitais onde os estudantes e professores foram de fato às ruas, depois de um pronunciamento do presidente também motivou um pronunciamento que infelizmente citou, né, colocou ali de uma maneira degenerativa os estudantes. Isso fomentou mais ainda a participação das pessoas nas ruas. O senhor acompanhou, inclusive ontem, durante a manifestação, o senhor estava aqui no plenário, na tribuna, era o seu momento de fala na tribuna. Como é que o senhor vê, né, essa manifestação pró o não corte dos gastos na educação? Verdade, primeiro, ontem eu acompanhei as manifestações, inclusive fui até o Pátio dos Trilhos, e deixar que a juventude, ela própria, faça aí as suas lutas e seja protagonista desse momento, né? Eu acho que não pode haver uma cooptação política partidária, é necessário deixar os nossos jovens a lutar pelos seus direitos, né? Eu acho que isso que é um ponto bastante importante. Segundo, que é, né, inadmissível que um presidente da República intitule os estudantes do país como idiotas, né? A hora que eu vi a matéria, eu fiquei bastante assustado, mas eu vi o vídeo do presidente intitulando
os estudantes como idiotas, né? Na verdade, nessas universidades públicas é onde se produz pesquisa, onde se produz conhecimento, onde se produz cidadãos que vão ajudar o nosso país a se tornar um país melhor. Então, na verdade, eu penso que esses cortes são verdadeiramente absurdos, porque visa, inicialmente, é bom que se diga, o próprio secretário da Educação disse que ia cortar de 4 universidades que faziam balbúrdia, né? Então, não pode se usar o governo para perseguir, né? O ambiente acadêmico, ele é necessário que haja ali ideias de direita, ideias de esquerda, ideias de centro. É possível que haja essa convivência, né? E no Brasil, volto a dizer, nós estamos muito assim, muito polarizados, né, a todo momento. E ontem, pelas manifestações do governo, eles querem partidarizar esse corte, né? Não tem nada de partidário nesse corte, né? O que se visa é desmontar um sistema educacional público, gratuito e de qualidade, né? As nossas universidades têm suas dificuldades, mas hoje o sonho de todo estudante é entrar numa universidade pública federal ou estadual, né? E aqui a nossa cidade vive essa dificuldade porque tem o Instituto Federal Técnico, né, que é também objeto dos cortes do governo. Então eu quero dizer para você, presidente, que na verdade está indo na contramão do mundo desenvolvido. Eu cito sempre o exemplo da Coreia do Sul. A Coreia do Sul, na Segunda Guerra, saiu totalmente destruída, né? Suas universidades, seu sistema público de ensino. E lá houve um projeto de país para que a educação realmente se tornasse como prioridade. E hoje a Coreia do Sul é uma das maiores potências, não só econômica, mas também em produzir tecnologia, em produzir conhecimento. Acho que esse é o caminho que nós precisamos perseguir. E dizer que no ambiente acadêmico, né, precisam conviver todas as ideias, porque isso é próprio da democracia. Eu não posso anular alguém porque ele pensa diferente de mim. Isso não é democrático. O democrático é a gente viver em conjunto, de modo que há disputa dos projetos, é evidente que há, mas que haja esse respeito. E o corte me parece mais isso, uma perseguição aí a uma linha de pensamento que você tem nas universidades públicas. Tá aí. Bom, deixa eu agradecer aqui, tem bastante gente nos acompanhando, o Jaime Roque, o João Paulo Machado, o Henrique Silvio, que te deu saudações rubro-negras. Tá de sacanagem com a gente aqui, o Silvio. A Cláudia, a Vera Lúcia, o João Paulo Machado eu já falei, a Cris e o Fred Cunha. Bom, alguns fizeram algumas perguntas, acho que foram abordadas ao longo deste bloco. Vereador, obrigado pela sua presença. Obrigado vocês por mais essa oportunidade de dizer a você, Silvio Penick, que tudo tem volta. E na quarta-feira a gente se encontra no Maracanã. Pode ser que a gente consiga reverter esse resultado. Isso aí. Bom, Bom Dia fica por aqui. Continua ligado aí na nossa programação pela sua TV ou também em nosso canal no YouTube, youtube.com/TV Câmara Jacareí. Lembrando que você pode continuar bem informado através do nosso site, jacareí.sp.leg.br. Nós ficamos por aqui, mas voltamos amanhã, a partir das 9 horas da manhã, ao vivo. Um abraço e até lá!